Realmente assim, aceitamos o convite do nosso companheiro, Dona Dionara, com o seu marido, e aqui nós viemos então, mais uma vez, fazer então essa conversa com todos vocês. Na vez passada, nós fizemos uma exposição doutrinária, assim, verbal. Mas a minha irmã, quando eu fiz 60 anos, a minha irmã falou assim: vou te dar um presente. E me deu esse computador. E eu já velho, falei: meu Deus do céu, vou começar a aprender. Eu tive que começar a aprender. E eu gostei do computador. Então, inclusive as aulas do sistematizado lá no Caminho de Jesus, são todas na base assim de data show. E realmente assim, foi algo que realmente assim, para a gente foi de extrema valia. Na noite de hoje, nós vamos ver então a parábola do administrador infiel. E é uma parábola de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 3. É necessário que nós façamos então uma pequena explicação. Jesus, na sua inteligência, colocou as parábolas de maneira muito simples, mas a luz da doutrina espírita vem esclarecer 2000 anos depois, a profundidade do texto. E ele falava de maneira simples, usando linguagem pastoril, linguagens agrícolas, linguagem simples, mas era uma maneira de chamar a atenção do povo e de falar coisas que ele não poderia falar abertamente. Então, na noite de hoje, nós vamos ver então essa parábola desse mordomo infiel. Pronto, agora eu não quero mexer. Pronto. Dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamando-o, disse: que é isso que eu ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, já não pode mais ser o meu mordomo. E assim está relatado no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas. O administrador diz a si mesmo: que farei, já que o Senhor está me tirando de minha administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei para que, quando for devolvido da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos seus devedores, do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 batos. É uma palavra antiga, significa tonéis de 50 litros. 100 batos de óleo. Quer dizer, ele devia uma quantidade muito grande de óleo. Toma a tua conta, escreve depressa: 50. Então disse ao outro: e tu, quanto deves? Disse ele: 100 couros de trigo, sacas de trigo, palavra antiga. Toma a tua conta e escreve aí 80. Então nós observamos que era um homem que devia, foi pego gastando, não sabia como ia resolver a situação e simplesmente chamou os outros que deviam ao rei e falou: olha, vamos resolver essa situação. Quanto você deve de óleo, escreve a metade. Quanto você deve de trigo, escreve a metade. E o Senhor elogiou o administrador infiel, porque ele agiu prudentemente, porque os filhos do século são mais prudentes que os filhos da luz. Eu vos digo: fazei como o mordomo infiel, fazei amigos com as riquezas iníquas, para quando elas nos faltarem, sejais bem recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também será no muito. Se não foste fiel nas riquezas iníquas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não foste fiel no alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, vamos fazer agora o nosso estudo. Como vocês observaram, era um homem que foi pego roubando. E a situação ficou difícil. Então vamos fazer parte por parte, para ficar bem didático. Havia um certo homem rico. Esse homem rico, meus amigos, é a figura de Deus, o verdadeiro proprietário, criador de tudo, e a sua propriedade é o planeta Terra.
Normalmente a pessoa crê que é dono de alguma coisa, que é proprietário de alguma coisa. Na realidade, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E nós aqui colocamos, questão número 1, o livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Normalmente, a pessoa quando entra para a casa espírita, a imagem de Deus, a figura de Deus, vai desaparecendo, aquele Deus vingativo, aquele Deus que castiga, aquele Deus do centro espírita, aquele Deus da Igreja Batista, aquele Deus da Bíblia. Esse Deus, realmente, a doutrina espírita esclarece que são colocações humanas. O Criador do Universo, que se a gente observar agora quando sair na noite, olhar os embora da noite, veremos milhões de estrelas. Se colocarmos um telescópio, veremos mais ainda. E nós estamos vendo Deus? Não, nós estamos vendo uma pequenina parte da obra de Deus. Então, esse administrador, aliás, esse homem rico, é a figura de Deus, o verdadeiro proprietário, o criador de tudo, pai de todos. Este é outro fato que a doutrina espírita esclarece. Pai de todos. Normalmente, quando a gente vê esses facínoras, bandidos, pessoas de comportamento desequilibrado, traficantes violentos assim, Deus não pode ser pai dele. Não, Deus é pai de todos. Deus é bondade infinita para todos. E normalmente a pessoa acha que, pela bondade dele, que é bastante pequena, ele crê que Deus não seja pai de todos. Então é importante que nós entendamos este fato aqui. É pai de todos e a sua propriedade é a terra. Então esse homem rico é essa primeira parte. E esse homem tinha um administrador. Quem que é o administrador? O administrador, meus amigos, é o homem encarnado. É o responsável direto para administrar os bens, recebidos durante algum tempo aqui na terra, enquanto permanece encarnado. Quando a pessoa nasce e realmente sai do ventre materno, ela recebe esse corpo físico. Com o passar do tempo, ela vai adquirindo propriedades. E normalmente a pessoa age de maneira esquisita. Ele pensa que ele é dono, mas ele não é. Ele é administrador, é como se fosse um mordomo. O mordomo come bem, veste bem, mora bem, bebe bem, anda de bem, com carro. Ele tem tudo, mas ele não é dono. A mesma coisa que Jesus coloca, que esse homem tinha um administrador, é o homem encarnado, é o responsável direto para administrar os bens recebidos durante algum tempo, que aqui na terra, enquanto permanece encarnado. Então a pessoa diz assim: isso aqui é meu. Não é bem assim. Você é administrador durante algum tempo, e lembremos de maneira bem clara: administrador, não proprietário. Esse é o primeiro sinal que a gente deixa aqui de lembrete. E observem uma coisa: este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Observa um fato interessante. Nota-se que Jesus não coloca um acusador. Foi acusado como administrador, como malversador de seus bens. A acusação é muito interessante. Não tem quem acusa. Não existe um acusador. Nota-se que Jesus não colocou um acusador, significando que as leis de Deus estão no universo e para todos os seres. Esse é um fato importante. Normalmente eu vou me vingar daquele cidadão. Eu pego aquele cara, que lá ele não perde por esperar. São inocências, são primarismo do homem ainda muito selvagem. Porque quando nós observamos, a acusação não tem um acusador. Não tem quem faz assim, fulano acusa ciclano. Significa que as leis de Deus estão em todo o universo, para todos os seres. É o primeiro fato
não tem quem acusa. O segundo comentário que nós aqui colocamos: a acusação é verdadeira. Normalmente aqui na Terra, quando a gente recebe uma acusação, faz aquelas coisas, eu vou tratar um advogado, eu vou reverter essa situação. É